Olá, eu sou a Larissa Alves e bem-vindos ao programa Autoria em Debate. Hoje eu tenho aqui comigo como convidada a Lorena Borja, que é proprietária e da consultoria Lolab, especializada em tendências de comportamento e estratégias da moda e indústrias criativas. A Lorena é também pesquisadora e mestre em tendências. Bem-vinda, Lorena. Oi, bem-vinda, Larissa. Ah, Bem-vinda, não, muito é, obrigada. é isso. Lorena, tem alguma coisa a mais que eu esqueci de falar aqui na tua biografia? Eu te conheço há tempos, né? Eu sei Ah, que tem uma trajetória gigante aí. sim. Bom, não tenho, não vou me apresentar, demorar muito me apresentando. Eu tenho formação em publicidade, em moda e também em artes plásticas. Sim. Sou pós-graduada em sociologia e sou mestre em gestão voltada para design, mas minha dissertação foi especializada Uhum. em pesquisa de tendências. Trabalhei muito tempo em indústria dentro do corporativo. Há alguns anos, há mais ou menos uns 8 anos, eu resolvi abrir meu próprio negócio, minha consultoria B2B, e bem focada em como a gente pesquisa o futuro e capitaliza isso dentro do contexto de negócios. Ou seja, como é que a gente transforma tudo isso que está por aí em estratégia. Mas tudo isso focado em indústrias criativas, né, Audrey? Perfeito, perfeito. Isso aí é um tema super atual, né? De falar sobre o futurismo, né? Porque a partir do momento que a gente pensa assim, o futuro não existe, mas o futuro é agora também, né? Então, como que vai ser esse desenvolvimento nessa trajetória? Então, isso é um pouco da minha primeira, como ia ser a minha primeira pergunta, que seria como a sua trajetória profissional e acadêmica te conduziu ao campo das tendências e do futurismo. É, e nesse sentido, eu queria saber, no ramo das indústrias criativas e com todo esse seu legado em tendência e tua base ali, muito, até no corporativo da moda, o que que a palavra autoria significa para você, hoje em dia, para a Lorena? Sim. Bom, autoria, gente, vamos lá. Quando a gente fala em autoria, a gente está falando muito em um autor, ou seja, em alguém que está criando. E esse alguém precisa ter um DNA, né? Então, a autoria, muitas vezes, é essa conexão da obra, né, com o que foi realizado com justamente o autor. Então, claro que nós vamos falar aí mais para frente de digital, inteligência artificial, mas lembrando que autoria existe desde que o homem É homem. existe, Existe, desde os primórdios, desde a primeira sempre. escultura, Então, milhares de anos. cada um tem uma vivência, cada um tem uma história, Uma cada pessoa subjetividade. tem uma subjetividade, um olhar, Uhum, né? Então, como é que a gente coloca esse olhar que ele é único, uhum. dentro, das coisas que a gente realiza? E isso pode ser muito assim, em qualquer campo da indústria criativa, né? Sim, Seja artes plásticas, artes visuais, seja sim, moda, sim. seja Beleza, beleza, seja na arquitetura. exato, A autoria está ali presente, que é o DNA, né? Da pessoa, do exatamente. criador, né? E nenhum vai ser igual ao outro, porque é justamente. Hoje a gente fala muito em NFT, né, Aham, em códigos que aham, são únicos, aham. mas a autoria nada mais é que isso. Exatamente, exatamente. E, Lorena, por que que estudar o futuro em última instância, uma maneira de compreender melhor o presente? Explica pra gente um pouco, fala para a gente um pouco sobre isso. Bom, o que que é o futuro, né? Quando a gente olha para o futuro, e pesquisa o futuro não aconteceu ainda, né? A gente O futuro então não existe. A primeira vez não que eu ouvi existe, ele tem. essa frase, eu fiquei assim, peraí, como assim? Fez uma É, quebra do meu paradigma, assim, é. né? É assim, quando a gente está olhando para o futuro, a gente está traçando hipóteses, Uhum, tá? Então, o que a gente faz quando a gente estuda o futuro, a gente usa lentes culturais, eu poderia dizer. uhum, Tem várias formas de falar, tá? Mas eu vou colocar alguns jargões aqui da área. Primeiro, a gente procura alguns sinais que a gente chama de weak signals. Que são esses sinais fracos? uhum. A Ah, weak de fraqueza, weak weak de de fraqueza. fraqueza, então são sinais fracos. Sim.
São sinais que ainda são incipientes no mercado, que as pessoas não estão vendo, porque as pessoas estão preocupadas em viver as vidas delas, né? Elas não estão com um olhar treinado para isso. Sim. E a gente entende alguns movimentos que poderão, ou seja, a gente traça algumas hipóteses, Sim. porque não é mãe de Ná, né? A gente não sou, eu brinco assim, eu não sou mãe de Ná, eu sou Lorena Borja, né? E são hipóteses, né? Exato. Então a gente faz o quê? A gente traça essas hipóteses e a gente monitora esses movimentos ao longo do tempo em que a gente fez a previsão até o momento que ela de fato vai acontecendo ou não. Então, o que acontece? A gente compreende a cultura, traça essas hipóteses e continua monitorando para ver se isso vai rolar ou não vai rolar. Essa sua fala aqui me trouxe, até fugindo um pouquinho aqui da nossa pauta, mas só trazendo um insight, porque me veio muito o plano de imanência do Deleuze, né? Que ele fala que é isso, o passado, o presente e o futuro é um combo só, sabe? Exatamente. E é isso, me remete ao futurismo, porque é isso, a gente é a prova viva do nosso passado, o nosso passado não deixou de existir porque está existindo em nós, e o futuro também é uma perspectiva do que a gente espera que seja no agora. Então, o futuro também é presente, né? Sim. Isso é uma hipótese, uma previsão do que pode acontecer. Enfim, Deixa eu só fazer um comentário disso. Sim. Isso que você falou é justamente um pouquinho do framework que a gente usa, um dos frameworks que a gente usa. Não adianta a gente querer olhar para o futuro sem entender o passado. Sim. Então a gente vai fazendo todo esse paralelo. É isso mesmo. Exatamente. Na arte, né, na indústria criativa, a gente relê muito o passado, né? A gente revisita o passado para entender como que está, aonde chegamos e para onde vamos, né? Falando ainda dessa pesquisa de tendência, do futurismo, como que as tendências se formam e o que elas revelam, assim, do desejo coletivo, do todo, assim, enfim, bora lá, desculpa. É uma ótima pergunta, tá, Lari? A gente tem uma diferença entre o que a gente cria e o que a gente cria para o outro. Então, vamos lá. Tem a arte, né? A arte, ela tem muito mais a ver até com o DNA do próprio criador, né? Do artista, e ele inserido no mundo. Sim. Né? E as perspectivas de quem está vendo aquela arte. Porque a arte é polissêmica. Sabemos que tem todo esse diálogo, né? Mas, assim, quando a gente vai falar de design, ou seja, de moda, de interiores, ou seja, de decoração e arquitetura, quando a gente vai falar até do mercado de beleza, a gente está entregando estéticas. A gente está entregando narrativas, a gente está entregando produtos e serviços. Então, existe uma diferença entre o campo da arte pura e da arte com função, que é o design. Sim. Né? Então, a gente tem que estudar o consumidor e estudar para quem a gente está entregando esses produtos. O público-alvo. O público-alvo, os comportamentos vigentes, as vontades vigentes. O que está na agenda e na pauta coletiva, né, social. Isso, exatamente. E aí, somado a isso, qual é a minha visão? Sim. Qual que é o seu DNA e a sua autoria ali dentro? A minha identidade e esse mix essa mistura é uma mistura que requer assim, uma certa sofisticação, vamos dizer assim, porque você precisa ter um olhar. Não estou falando da sofisticação de alguma coisa cara. Não. A sofisticação é conceitual, né? Isso. A sofisticação conceitual de analisar a tendência, né? O que está acontecendo no mundo fora e fazer essa sincronia com o que está dentro de você e como você vai criar, como você vai adaptar o seu DNA para aquilo, mas com um público-alvo consumidor, digamos, né? Porque até exposição tem também, assim, a gente constrói o público-alvo, mas em um outro viés. E na sua opinião, quais são os sinais mais significativos do presente que podem redesenhar
essa cultura do futuro da cultura do consumo? Bom, vamos lá. Como a gente já deu um spoiler aqui, né? Que sempre tem um paralelo entre passado, É. o que está acontecendo agora, né? A cultura atual e possíveis futuros. Então a gente não fala só em futuro, a gente fala em possíveis futuros ou futuros que a gente deseja, Sim. né? Então, quando a gente fala em possíveis futuros, a gente está mapeando tudo o que pode acontecer. Uhum. Agora, quando a gente está falando em futuros que eu desejo, ou que a gente chama também, dentro da cultura do futurismo, de futuros desejáveis, Uhum. são os futuros desejáveis dentro de uma organização, dentro de um negócio, ou dentro de um contexto específico. Aqui eu me proponho. Uhum. Então, aí eu vou trazer para você o primeiro elemento, que é o propósito. Sim. Então, quando a gente fala hoje em dia de dentro da nossa cultura, dentro do momento que a gente está vivendo, então, assim, propósito é algo muito importante e é algo que vai diferenciar você do universo, desse oceano de marcas, propostas, designs e de um monte de coisa repetitiva que a gente tem visto. Uhum. É o teu DNA e o seu propósito que vão fazer diferença, Sim, tá? sim. Isso relacionado estritamente à autoria, né? Porque a Sim, gente não está falando aqui fast fashion, nada disso, não, não, cópia ou o que for. não. Não, é o DNA da pessoa ali mesmo. O Se que que você vai está fazer? falando de Qual um que é criador, do criador? Qual que é o uma propósito? marca também. Sim, Uma sim. marca tá na mesma, tem a mesma coisa. Agora você pode também, isso pode ser também aplicado a um fast fashion. É claro que a Uhum. gente sabe, assim, extremamente discutível a questão do fast fashion, porque aí abre uma caixa de Pandora, Não, né? acho que aí é até tema para um podcast inteiro. É, é. Aham. Mas assim, questões como tem outras questões que são vigentes daqui para o futuro, como conveniência para o consumidor, que a Uhum. gente sabe que o consumidor vai valorizar mais, mas isso é da porta para fora. É, e como é que eu também posso estabelecer uma conexão significativa com o meu público? Sim, Ou seja, eu preciso conhecer o seu com público. quem eu estou falando. É, e aí me vem uma coisa da questão do limite ético, que tem um limite ético entre prever o comportamento desse público ou induzi-lo por meio da cultura do consumo. Então, essa ética versus a indução com. Sim, sim, a gente sempre faz nossas apostas, né, gente? Ó, chegar e falar que até a ciência é neutra, não existe É, isso. é. Uma pauta a gente falava muito assim no jornalismo, na comunicação. Eu formei em publicidade, mas lá no A jornalismo o gente, todo pessoal. mundo é multi aqui, né, Lorena? Tá aqui, não tem, É, são mulheres 45 mais, não dá para ser uma só, são sim, várias num combo. É. sim, sim. Uhum, E assim, na comunicação falava-se muito entre esse jornalismo que é imparcial, uhum. mas cara, não existe Desde o ninguém que é momento, imparcial. desde o momento ali do editor escolher o que vai, o que não vai no Exato. jornal, né? Mesmo tendo a coluna editorial lá, que é a opinião do meio, né? Mas desde a sua escolha do que fazer já mesmo que Uma é, pesquisa científica, sim, de eu sim, escolher o recorte, isso já é. é um viés, né? Uhum, Então, assim, tudo é político e tudo é uma escolha e tudo tem um viés. Partindo desse pressuposto, cara, esqueci a sua pergunta. Qual que era mesmo, A lá? minha pergunta, adorei. Eu me perguntei se há um limite ético entre prever comportamentos e induzi-los por meio da Ah, cultura de consumo. então, a gente sempre vai, de certa forma, induzir, Uhum, mas a gente precisa ter uma visão de que o futuro não é o futuro que eu desejo, mas também se a gente for prever futuro como um todo, né? aham, Ele não vai acontecer exatamente do jeito que eu quero, uhum. mas dentro do meu negócio, eu posso traçar um futuro desejável. Sim, sim, uma Então, estratégia dentro desse cenário grande, do macro, qual é a minha escolha? exatamente. Você desenha ali o seu micro com um propósito e um planejamento, né? Exatamente. Ótimo. E como que a gente pode. Eita, não pode bater aqui, gente. Vocês vão ouvir um barulhinho aí. Como diferenciar o modismo de tendência estrutural? E o que que é tendência estrutural? Bom,
vamos lá. Quando a gente fala, tem várias nomenclaturas, tá? Esse negócio de modismo, tendência estrutural, ou macro tendências, ou grandes ondas de tendência. Como é que a gente diferencia? O modismo ele vai essencialmente acontecer dentro de uma esfera bem particular, Uhum, dentro de uma indústria específica, vai ser uma tendência estética, vai ser um uhum. movimento bem mais pontual. E o movimento maior, uma macro, ou uma tendência mais estrutural, ela já está falando de estrutura, né? Ela Aham, está já é uma coisa mexendo mais global. global, está mexendo com a cultura Uhum. de uma forma mais ampla. Então a gente vai observar isso em em diversas indústrias que a gente Tá. for atuar ou pesquisar. É, eu vou. A gente fez uma pauta aqui, a gente veio conversando antes de chegar aqui. E a Lorena até falou: acho que sua pauta está muito grande, não vai dar para a gente gravar nesse tempo. Então, vamos pontuando aqui nos próximos passos, porque eu quero chegar na tecnologia. Eu quero chegar num ponto para a gente falar da autoria digital, das Legal. plataformas digitais e da inteligência artificial como um novo paradigma da criação. O que que você acha da gente já ir para esse tema? Bora! E depois a gente faz alguma volta, alguma coisa que a gente conversou um pouquinho antes. Maravilha. Mas eu queria entender a sua percepção sobre o universo digital, né? Tipo, as redes sociais, elas democratizaram, de certa forma, a autoria, e criaram, ao meu ver, novas formas de dependência criativa. Você acha? Você concorda com isso? O que que você acha? Quais que são seus insights sobre isso? Vamos lá que a gente vai bater numa bolinha, né? Aham, Primeira coisa que aconteceu com o digital, que assim, tem coisas positivas e negativas. em Tem tudo, né? gente que vai jogar pedra e tem Aham, gente que não vai conseguir fazer mais um texto sem o chat GPT, o aham, Gemini, Perplexity ou todas as outras ferramentas que a gente conhece. É, a digitalização ofereceu uma capacidade de horizontalização que a gente chama do conhecimento. Isso é uma coisa bem bacana. Ou seja, o que, que é isso? Deu acesso uhum. a muita gente que não teria. E quase todo mundo hoje em dia tem acesso, assim, né? Acesso e voz, Aham, né? Possibilidade de voz. Não é que as pessoas têm tem voz, voz. né? Aham, Mas possibilidade de voz. aham. Então, isso é um lado muito legal. Por outro lado, a gente percebeu que também a digitalização ela foi apropriada pelas big techs, que são cinco, seis, sei lá, que a É, gente fala Big Four, Big Five, é os Big Five, Big Five. É. e isso foi. O que que aconteceu? Foi muito estimulado um tipo de interação e comunicação Uhum, que favoritava as bolhas. sim. Sim, Então, e os essas algoritmos, que né? são. Exatamente, porque por trás de tudo isso tem um algoritmo e ele vai fazendo o quê? Clusteriza as informações nesse, nesse processo todo. Nas suas pesquisas ele já grava ali, tanto é que aparece para você somente as coisas que você pesquisou. E você fica ali segmentado naquela bolha, que é o famoso vamos furar a bolha. Mas como furar essa bolha, né? É. Então, assim, às vezes a gente tem a ilusão que a gente está pesquisando, mas a gente só está se, Retroalimentando. retroalimentando os nossos próprios pensamentos e nosso mindset, ou seja, a nossa Uhum, mentalidade. sim, Outra coisa é assim, a gente está preparado para furar a nossa bolha também, né? A sim, gente está preparado de novo para lidar com o que é diferente do nosso, né? Do sim, nosso sim. pensamento, do nosso viés. Então, a questão do viés é algo que a digitalização não só trouxe, mas enfatizou muito. E Uhum, esse é um lado perigoso do digital, sim, tá? sim. Porque tudo a gente sabe que remete a um algoritmo inicial, e o algoritmo inicial, ele não favorece as mulheres, ele É, não favorece diversidade e inclusão. é. Então, a gente não pode ser tão ingênuo assim com relação A eh, essas novas novas tecnologias e as tecnologias. informações que chegam até nós, né? Essas informações aí têm uma
curadoria, né, por trás disso daí, do que uma curadoria tecnológica, digital e etc, que vai chegar para você a informação que você está mais apto ali. Sim. Até é interessante o ChatGPT, né? Ele te conhece e o meu ChatGPT é como se fosse mais BFF, entendeu? Sim. O Ele que me. você está fazendo, na verdade, que Uhum. nós todos estamos fazendo, a gente está alimentando a inteligência do OpenAI, Uhum, né, sim. para que ele consiga, daqui a algum tempinho, capitalizar Todas essas muito informações, mais com essas informações. esse Na banco de verdade, nós dados que estamos a serviço da OpenAI. a gente está AI. trabalhando gratuitamente, feliz da vida, achando. A gente está sendo inocente, assim, né? A nossa famosa Mas tudo inocência. bem, assim, eu acho que é uma nova tecnologia, ela já está aí, eu acho que não vale, Uhum, quer dizer, claro que vale discutir se é bom ou se não é, uhum. mas assim, é entender como é que a gente vai se posicionar dentro de um cenário onde inteligência artificial já é uma realidade. Exatamente. E aí, com relação a isso, a inteligência artificial e essa, a criação digital, você considera que uma criação no mundo da moda, no mundo das tendências do futurismo, pode ser considerada integralmente do próprio autor? E como é que é a sua visão sobre isso? Assim, ou é uma coautoria? Como que seria essa questão? Eu acho que tem níveis, né? Aí eu acho que tem uma escada aí de níveis onde tem gente que pega a inteligência artificial para fazer ideação inicial. Eu não posso falar de todos os métodos, tá, Uhum, gente? Eu sim, posso falar do meu método sim. ou das coisas que eu acredito. Como eu estava falando de propósito, DNA, assim, eu acho que até dentro de uma coerência disso, uma primeira ideação eu não faria Na IA. na IA. Uhum, Eu não sim, faria, sim, porque aí é o meu algoritmo pessoal. sim, 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 Algoritmo, né? sim. Então, a primeira ideação, eu acho que ela é importante vir da vivência e das experiências e do escopo mental, emocional e sensorial Uhum. e cognitivo do autor. Sim, Tá? sim, sim. Depois, de uma forma, principalmente quando a gente está falando de autoria, quando a gente está falando de elementos que envolvem a criatividade. Então, assim, e criatividade tem a ver com cultura, Com como linguagem e narrativa tem a ver com cultura. Pega um texto totalmente. Você pode elaborar um roteiro, uma parte, uma resposta, uma pesquisazinha com Uhum, bullet points e tal. uhum. Beleza, mas assim é, a questão de criação com a inteligência artificial até esse momento, Até esse momento, tá? A gente não, né, não pode tanto falar do que está acontecendo super ou que uhum, vai acontecer exatamente lá no uhum. futuro daqui a 5 anos, porque isso está evoluindo muito Muito rápido. rápido. Mas é importante a gente entender que essa autoria eu acho que é legal para o criativo Uhum. partir dele primeiro. Dele primeiro e daí reverberar, se for o caso. Eu vejo, eu entendo assim no meu processo também que a parte da automação, da tecnologia, especialmente da IA, funciona muito na parte mais operacional. Assim, o que vem de ideia, o que vem de. Vamos fazer um podcast chamado Autoria em Debate. É, de certa forma, uma criação, mas veio de mim, partiu de mim a ideia e etc. Como veicular, qual frequência, como elaborar um cronograma, isso tudo é IA também, foi pela IA. Uhum, Agora, uhum. a concepção foi minha, os temas foram meus, aí a pesquisa pode ir para IA. E é curioso, né? Você falando assim, dessa parte autoral, daqui uns 5 anos e tal. Mesmo com o avanço tecnológico, assim, de audiovisual, por exemplo, a gente tem o Veo 3 e tem o Sora, que são dois programas de inteligência artificial. Eu não sei dar o prompt correto para virar o que que eu quero, entendeu? Então, assim, eu acho, a minha visão, assim, também que eu vejo, não vai ter, ainda não tem, não sei realmente daqui 5 anos como vai ser, mas vai ter que ter do lado de cá sempre o autor, sempre o criador vai estar numa ponta, entendeu? Numa ponta e na outra ponta. Ó, nem sempre vai ter, tá? É, olha. Mas
Eu fui recentemente, eu fui no fim do ano passado, no Web Summit, que é lá em Lisboa, que é um evento mundial Uhum, ligado à tecnologia, sim. tá? Claro que era um monotema, Uhum. inteligência artificial O do ano. e Eu fui no do Rio. adjacências. E adjacências. Eu fui o do desse ano e o ano passado, mas do Do Rio. Rio, sim. E mesma coisa. Mesma É, coisa, são muito integrados. é. Só que qual foi a principal palestra? A palestra que abriu o evento? A palestra do Pharrell Williams, que é um criativo, Uhum. que não trabalha com algoritmo. Quer dizer, ele deve trabalhar, né, gente? É. Mas assim, que o diferencial dele é Uhum. ter um olhar humano. Então, Uhum. assim, eu acho Sim. que para quem trabalha com inovação real, inovação sensível, sensível que eu quero dizer é uma inovação ligada às artes, Uhum. é, capturar o que está fora do padrão é muito importante. Sim. Então, esse olhar, até o momento, é um olhar humano, Sim. Sim. tá? Sim. E é até isso, assim, porque a IA tá muito. É muito fácil ver o que foi feito por IA. Só por IA, né? Que foi um prompt. Até Talvez, não sei, daqui a pouco vai ficar menos fácil menos. de ver, É. mas existe um padrão ali, Uhum. né? Uhum. E as coisas arrebatadoras, que vão ser os grandes game changers, né? Uhum. Os game changers estéticos, os game changers sociais, eu acredito mesmo que ainda virão pelo olhar humano e assim, e está tendo também uma revolução aí por trás na educação Uhum. de impulsionar essa criatividade humana também em paralelo ao que o digital está acontecendo. Então, as escolas de ponta Uhum. estão Tal. caminhando também para esse lado. Sim, sim, dessa humanização, né? Isso, Mais isso. humanização que tá em Conviv... paralelo, É, e é isso. A gente é, tá vivendo num mundo tecnológico e tem que ter. É isso, eu acho a ética acima de tudo, mas tem que ter um letramento, né? Um letramento isso. digital até para entender que o humano é mais importante, né? Lorena, e nesse sentido ainda do digital, qual que é o papel das comunidades digitais na construção de identidade de uma marca ou de um criador? Nossa, que É, perguntona, né? perguntou, Vou né? tentar, vou tentar responder, vou tentar responder um pouco na questão de comunidade, né? Sim. Tem uma diferença entre a nossa comunidade, a gente fala em comunidades orgânicas e digitais, tá? Uhum. Se alguém quiser um autorzinho aí, tem o Manuel Castells, que ele é super especialista nisso. Uhum. Ah, e aí, quando a gente fala de comunidade orgânica, são as nossas comunidades que a gente Sociais. convive, que a gente estava acostumado antes da digitalização. E as digitais, né, estão dentro Uhum. do mundo digital. É, as digitais, elas têm um viés de interesse comum, Uhum. basicamente, tá? Mas as comunidades, elas são muito importantes para os criativos, porque cada vez que a gente vê o digital se expandindo cada vez mais, ele tem um impacto dentro da sociedade. Não sei se eu vou falar que coisas muito, né, do além, aí qualquer coisa você me puxa, Tá tá, bom, Larissa? tá bom. Ou vou Tipo junto. assim, a questão da fragmentação, ou seja, essa extrema fragmentação que a gente tem, antigamente a gente tinha o quê? Um superstar, uma Madonna, um Michael Jackson que todo mundo conhecia, E lançava videoclipe, né? Parava no todo mundo Fantástico. conhecia. Quem não conhecia o Martin Luther King, É. que era um grande ativista daquela época. Agora, a Uhum. gente vai falar hoje de ativistas. Existe uma Tem a Greta, profusão. que é mais bem conhecida, mas tem cada segmento, tem Sim, ativistas mil. muito Sim. É. fragmentado. Os artistas, a Uhum. cada, por exemplo, a Anitta não lança mais, a Anitta que é uma superstar brasileira, Sim. mas assim, Mundial, bem, né? bem popular, exatamente, mundial já. Uhum. E ela não lança um disco inteiro, ela lança fragmentado. Então, só para a gente perceber que essa fragmentação, ela está, né, Já pulverizou, já tá. exatamente, dentro da nossa sociedade. O que Uhum. acontece com isso? As comunidades também, elas deixam de ser
big comunidades, elas estão mais fragmentadas e mais nichadas. Então, isso, por um lado, favorece também o pequeno, que é o Uhum. criador, ou o artista, Sim. ou a marca, que ela é mais nichada, porque ela vai ter uma voz com a comunidade dela muito mais direta. Uhum. Então, entender e apostar nisso, eu acho que a coisa do Davi versus Golias, Aham, sabe? sim. Esse é uma vantagem do pequeno, Sim. de ter uma conversa muito mais honesta e direta com a sua comunidade. É, que seria B2C, né? Já É, ir direto ao B2C. exatamente. E é bem isso, assim, o que eu vejo hoje em dia, né? A gente é nativa analógica, né? E a gente fez essa transição pro digital. Mas o que eu vejo hoje em dia é muito difícil, na minha carreira, na tua carreira também, a gente não ter as plataformas digitais como nossas ferramentas de trabalho também, né? Tá ali, é o portfólio, é a divulgação, é o network. Então, assim, dá isso, dá a possibilidade, entre aspas, de qualquer pessoa, qualquer Sim. criador, a se colocar e fazer o seu network ali. É, com relação à IA, né? Vamos aprofundar isso daqui para dar tempo. Vamos. Como é que você enxerga a integração da IA no processo criativo da moda? Você falou isso um pouquinho sobre, né, que o DNA parte da pessoa, mas principalmente na pesquisa das tendências. Olha, vamos falar, tendência a longo prazo, eu não. Quando eu vou fazer alguma projeção mais a longo prazo, eu não uso muito IA. Sim, Quando eu vou fazer projeções mais curtas, eu já uso ferramentas dá. e confio em negócios que usam mais a ferramenta da IA. Uhum. Então, tem a questão da estratégia a longo prazo ou de previsões mais longas, e tem a questão tática ou de como a gente está afinando a estratégia a curto prazo. Uhum. Então, para mim, é mais uma estratégia de estar dentro de mais de monitoramento do que está não só De virando projeção. buzz, mas que está prontinho para Uhum. acontecer, do que algo que está A longo a longo prazo, prazo. e esse ao longo prazo Você parte. precisa ter um olhar muito treinado. Sim, Aí já é um outro nível, sim, sim, entendeu? entendi, Que assim, entendi. tipo, eu tô há 20 anos fazendo isso. Eu sei que a IA levou não sei quanto tempo, pouco tempo para avançar tanto, mas Uhum. é, eu, Lorena, né? Não Aham. posso falar por todo mundo, eu ainda confio no meu taco Sim, para não. E isso. eu tô lembrando aqui assim que eu cheguei em São Paulo, eu assisti uma apresentação, ou aula magna, não sei o que que era, mas era uma palestra tua sobre tendências, você tinha acabado de voltar de Londres, e eu fiquei assim, gente, mas já isso tudo, né? E eu acho que a gente bebe muito na fonte da moda, assim, né? Da É, Europa, assim, né? é. Hum, Você está falando do mercado específico da moda Da ou. moda. Ah, Moda e não. beleza, assim. Moda e beleza. Assim, a gente, sim, bebe de fontes internacionais, mas tem uma coisa muito legal acontecendo no mercado agora. Essas brasilidades. A gente reescrevendo a nossa história, redescobrindo a nossa história. Marcas incríveis estão ah, sendo mais bem-sucedidas aqui no Brasil Uhum. e olhando para essa brasilidade, para essa mistura que nós temos Que é maravilhosa, né. e a nossa identidade. Eu Isso acho que é, essa é uma grande. Sempre me perguntam, qual uma das grandes apostas? Para mim, essa é é. uma grande aposta de quem tem um negócio no Brasil, quem tem no mínimo 80% das suas vendas Aqui no voltadas Brasil. para o Brasil. Isso é excelente. E Depois para eu quero quem conversar mais exporta sobre isso. também, e para quem É. exporta também, tá? Uhum. Sim. Porque esse é um DNA super importante que a gente não teve apropriação cultural Uhum. durante tanto tempo, por que que nós não podemos capitalizar em Exatamente. cima disso? Exatamente. Nossa, fantástico, fantástico. E Lorena, e a IA, é uma ferramenta que você acha que amplia
ou que ameaça a ou nada a ver? Depende do negócio. Pode pasteurizar o seu negócio, pode pasteurizar a sua narrativa, ou pode ampliar. Depende de, assim, você colocar ela no lugar dela, É, exatamente. entendeu? Ela Como não uma pode, ferramenta, ela não pode não ser o pode virar o elemento. seu cérebro, né, É, gente? Ela e tem acontecido muito, né? tem, Eu tem. digo por mim mesma, eu escrevo um e-mail, eu falo assim, está na melhor maneira, reescreva esse e-mail da melhor forma possível. É, 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 eu já tô treinadinha, assim, que eu tô, é, por vezes eu me volto. é. E eu tenho um exercício muito interessante, eu tô escrevendo artigo à mão, de doer a mão, assim, porque aí eu tô me forçando a ter coordenação motora e de sair daqui, sair de dentro. E Lorena, de que forma que os algoritmos estão moldando o gosto e a estética e até o comportamento do consumo? É isso que a gente já comentou, né? São as bolhas. Então, o algoritmo vai te levando para uma bolha, a bolha vai sendo, você vai reforçando certos conceitos. Então, parece que tem O pessoas mundo é vivendo em isso, realidades paralelas, tá? Até. tem. Então, eu acho que é super importante, e para quem trabalha com a parte criativa, eu sempre falo, não adianta só ficar colado na tela. Uhum, Saia, vai pessoalmente a um evento que você não iria, uhum, vai a uma vizinhança que você não iria, é, vai tentar viajar, vai conversar com pessoas que você não conversaria, porque o digital vai te colocar numa bolha exatamente, vai ampliar. invariavelmente. É, E a gente precisa de variedade e de estímulos uhum, vindo de lugares diferentes para a gente atuar criativamente. uhum, A criatividade, ela não é uma. A gente está entrando no tema de criatividade, aham, não de autoria tanto já, né? Mas tudo bem. A criatividade, ela não é algo que. Ela é treinada também. uhum. Ela não é algo que vem aí super insights, aquelas coisas E você tem que. que ter repertório também, né? Para Isso, que você falou que são exemplos assim práticos e que são dicas práticas fantásticas de ir caminhar num outro lugar, num outro bairro que não é o seu. Aqui, né? Tipo, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, é tudo um pouquinho diferente. Então, vai para um isso, bairro que nunca foi. isso, Se é mais periférico, vá no mais centro. Se é mais do centro, vai mais isso, para lugares mais isso. periféricos. É o que a gente chama do olhar do estrangeiro, né? O olhar do Uhum, antropólogo. é. Então, assim, isso estimula muito. Se a gente fosse falar um pouquinho de neurociência, nem Uhum, vou entrar muito nisso, mas tá. assim, isso estimula a nossa cognição para a gente fazer sinapses de formas diferentes, e isso vai justamente no caminho oposto Aham. ao de um Bolha. algoritmo Que te que te centraliza. estimula. É, exatamente, exatamente. E quais valores humanos a gente precisa preservar, assim, na essência, para que a tecnologia seja esse instrumento e não seja um substituto da sensibilidade? O que que você Eita, acha? que pergunta! Pergunta difícil, Pergunta gente. difícil. Pergunta boa é pergunta difícil, É, né? é. Ah, Os valores humanos. sobre os nossos valores humanos, eu acho que a gente já está falando um pouco Aham. disso, que é a questão de você você se estimular. Uhum. Ah, eu tenho um estudioso que eu não sei se foi o Proust que escreveu, falou de um pensamento que a gente precisa preparar a nossa mente, Uhum. né? Então, eu acho que é um pouco por aí, né? Da gente criar esse repertório para que Uhum. a gente possa usar esse repertório, e assim a criatividade na hora e trabalhar, né? E É, botar lá, porque é uma é prática também também, né? é É muito prática. da prática. Uhum. É. E Loris, como é que você vê assim, agora fugindo mesmo, estamos aqui no Aham. nosso bate-papo, porque a gente falou muito dessa questão da autoria, da criatividade, da integração da inteligência artificial e das novas tecnologias, dessa trajetória, né? É, nessa parte de comportamento do consumo, como que você vê
a gente sabe que a indústria têxtil, ela é uma das mais poluentes do mundo, né? Então, para fazer uma peça de roupa, muito de retalho é perdido, tem engana, tem grandes praias que são depósitos de lixo têxtil, e tem também, onde mais? É no Atacama, que também Sim. tem um grande lixão da indústria têxtil. E eu tive aula com o professor Léo, ele é presidente da comissão acho que de sustentabilidade da OAB. E ele estava me falando que se uma peça de roupa de tecido tem poliéster, independentemente de ser assim 90% algodão, mas 10% de poliéster, que não dá para reciclar. Então, essa questão de reciclagem e etc. Você, fazendo todo esse preâmbulo aqui com relação à sustentabilidade, você, nessa sua visão do futurismo, você enxerga que está tendo algum movimento com relação aos autores, às marcas e até o próprio comportamento do consumidor para ter um consumo mais sustentável e as marcas terem alguma fabricação, as marcas e os autores terem uma fabricação e uma criação mais sustentável? Ah, sim. Essa é uma das principais pautas do espírito do tempo que a gente está vivendo. O ESG, é. Sustentabilidade, Uhum, assim, sustentabilidade aí você comentou agora ESG, então, uhum. o ambiental, o viés Ok. social e a governança para garantir que tudo isso aconteça, Sim, né. sim. Então, assim, vamos lá, gente, o viés ambiental não dá para gente chegar e falar assim, qual é o maior desafio da moda hoje em dia? É sustentabilidade. É. Entendeu? Porque, assim, comprar mais peças faz, muitas vezes, com que a empresa, eh, aumente seu faturamento. Sim, As empresas vão querer declinar seu faturamento? Claro que não, mas hoje em dia nem tudo está perdido, a gente está criando alternativas a isso. uhum, Então, o que você está falando aí, principalmente você já mencionou aí sobre fast fashion e sim, tal, existe a economia linear e existe a economia circular. circular. Então, assim, Eu- economia linear é você compra e faz o descarte. Compra primeiro ciclo de compra, depois faz o descarte da peça. Uhum. E na circular, você produz já pensando em ter outros ciclos de compra depois do primeiro ciclo e Seria primeiro descarte. tem a ver com o upcycling? Não. Upcycling é uma das técnicas. É. Existe sei lá, vamos dizer, uma coisa muito grande, é um mundo à parte, tá? De economia circular e é muito bacana. Muito. Eu tava. Dentro da moda ética, Sim. é claro que a gente não pode falar hoje que a moda é 100% sustentável, porque, assim, X, Uhum. cadeia, né, Não, tal. Mas, assim, e eu acho que esse abre um campo. Hoje eu também, como você sabe que eu sou professora, eu sim, dou aula também em cursos de moda com sustentabilidade, né? Na parte de pesquisa de como que as marcas vão se sim. posicionar para o futuro, Uhum. tendo, envisionando o futuro mais sustentável. Então, assim, dentro desse cenário, como é que a gente vai eh, desenhar, pensar, se a gente fala from cradle to cradle, de ponta a ponta, porque a gente só vai conseguir fazer a economia circular acontecer se a gente pensar lá atrás como Vai fabricar. projetar essas peças ou pensar nessas peças para que elas tenham mais do que um ciclo de consumo. Que é o propósito que você falou no começo do nosso bate-papo, né? O Sim, propósito da marca e da autoria. Então tá, é uma economia circular, já tem que ser pensado pensado desde o comecinho. É. que matéria-prima você vai usar. E aí o designer em si, ele tem um papel absurdo. Então, as escolas de design também vão ter que se reformular de acordo com Deixa isso, uma nova matéria-prima. economia. Vai usar o quê? É couro sintético? Tá, mas esse sintético, Entender. como é que é o funcionamento dele? É poluente, não é poluente, etc. Qual o tipo de matéria, tecido que é
sei lá, orgânico. Você tinha mencionado a questão do poliéster. Aham. Isso é uma questão técnica até. Uhum. Que fibras Uhum. estão agregadas umas às outras e, de repente, com relação a essa fibra, você consegue ou não separar Uhum. esses materiais e consegue ou não reciclar lá para frente. Aham. Então, tem muitas coisas que são técnicas, Uhum. que são de conhecimento do designer em si, No- tá? lá atrás, né? Lá atrás na Lá. cadeia, desde o início da cadeia, desde a Uhum. cadeia do pigmento, isso na beleza também, porque a gente tem O aí pigmento é muito poluente, né? não só o pigmento, mas assim, você fala de uma esfoliação de pele, vamos mudar de mercado agora completamente, Aham. mas falam a mesma coisa, Sim, tá? sim. Embalagem, a questão que a gente tem as microcápsulas, se você vai fazer uma esfoliação, aquilo vira um microplástico e depois vai para o oceano. Então, E vai para dentro da gente, todas as né? Li indústrias. uma reportagem, o tanto de plástico que a gente tem na gente, que é o É. microplástico. E na indústria da decoração também você tem, e da Uhum. arquitetura de interiores, você tem a mesma coisa, que você agora existe uma entrega de. ah, uma das técnicas que tem sido mais usadas é o retrofit, que é Uhum. você reformular o que já existe pensando no impacto menor. Então, Uhum. assim, todas as indústrias estão Atentas olhando para e isso, mas qual é o grande problema? Talvez a gente não consiga reformular as indústrias na velocidade que a gente precisa. sim, Então, esse é o principal problema. sim. Então, a gente precisa fazer Co- mudanças um pouco mais radicais. sim, porque é uma corrida contra o tempo, né? É. A gente vê, assim, eu acho que claramente, pelo menos em termos de Brasil, assim, de Sudeste. Acho que você é de Brasília, você conversa com o pessoal de Brasília também. Eu conversei hoje com o pessoal de Belo Horizonte e a gente aqui em São Paulo. O tempo, essa loucura que tá, a mudança climática, é um sinal, né, de que, olha, Exatamente. a gente tem que mudar rapidamente porque já estamos ladeira abaixo. Eu estava, né, só aqui caminhando para o fim, numa aula que eu assisti na semana, nesses meses atrás. Não lembro qual marca não sei se era Gucci, talvez você saiba, mas eles estão colocando um sistema de blockchain que Hum. você consegue pegar a rastreabilidade de toda a produção daquele produto. A gente está falando de produto de luxo e que é caríssimo e etc. Mas você vê aquela rastreabilidade até porque passou do primeiro dono para ir para o segundo, para o terceiro, para o quarto dono, a pessoa consegue ver que é original e ela consegue ver da onde vem aquilo ali. Então, ao meu ver, como consumidora, né, eu espero que tenha um maior valor, um maior letramento e um maior entendimento sobre para onde que a gente está caminhando, quais que são as nossas escolhas. Eu escolho ter menos peças de roupa que sejam mais sustentáveis, menos produtos de belezas, mas que sejam bons e que sejam sustentáveis, sabe? Será que a gente precisa de tanto, né? Uhum, uhum, Dessa cultura tão do tanto. E além disso, de conseguir ter essa percepção que você falou muito bem aqui, de que as redes sociais, a gente está numa bolha, a gente está sendo o tempo todo atravessado por coisas, temas, propagandas e publis que são feitas para a gente, entendeu? Que são feitas para a gente gostar. uhum. Então, a gente ter essa ciência. Lorena, eu queria que você deixasse aqui para a gente um pensamento final, assim, para quem está começando, desde que quem está começando aí nessa carreira do futurismo, ou quem já está estabilizado, que é como a gente, analógico como a gente, Uhum. mas que está com esse pensamento de, olha, eu tô com o propósito de dar essa reformulada na minha empresa. Como é que você sugere, além de te contratar como Ah, consultora? é. Bom, eu acho que existem duas vertentes principais que a gente pode falar aqui no final. Uma é entender a cultura, né? Entender que futuros possíveis são esses, Uhum, né? E assim, e a segunda é justamente qual futuro que a gente escolhe,
É. né? Com qual futuro a gente quer colaborar? A gente quer colaborar com um futuro menos autoral, um futuro lá de ficção científica meio distópico, ou a gente quer colaborar com um futuro que há espaço para as duas coisas, né? Uhum. Mas que o humano tem o seu lugar e as humanidades e as sensibilidades também tenham o seu lugar cativo aí no mundo, eu acredito que assim a gente constrói um mundo, um futuro um Um pouco pouco melhor, melhor. um futuro O- utópico, não distópico, né? a gente fala de uma protopia, né? Aham. Um futuro que a gente constrói hoje com a prática, né? Sim, sim. E eu acho que é bem por aí, Lari. Entendi, entendi. Bom, acho que é isso, Lorena. Eu te agradeço muito pela sua Obrigada. presença Eu que aqui. agradeço o É, convite. Eu nem falei no início, né? Mas, falou, eu assim, acho. super agradeço o convite. Sim, sim. Muito legal aí a proposta do podcast. De falar de autoria, de falar de tendência, falar de inovação, falar de Sim. tecnologia e disso, assim, né? Nessa parte da questão do futurismo, eu acho que o que fica para mim, assim, desse nosso bate-papo é pensar mais num todo e numa proposta de todo do que no só o aqui e agora e no individualismo e nessa questão que o capitalismo mesmo traz para a gente, é onde a gente vive, independente de ser bom ou não é questão política partidária que jamais, sabe, não faz isso, mas é de pensar no o que a gente quer aí deixar, sabe? Qual que é o legado que a gente, enquanto ser humano, quer deixar, porque dependendo a gente não vai nem deixar, né? É. É isso. Então é isso, minha gente. Muito obrigada por participar aqui do Autoria e Debate hoje. Eu sempre esqueço de pedir para dar o like, seguir e compartilhar. E a gente se vê semana que vem. Obrigada.